Muito bem, vamos começar a falar do que é o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é um regime de tributação, tá? Para micro e pequenas empresas. Então, ou empresas de pequeno porte, né? O que a gente tem que levar em consideração aí? Nós temos que levar em consideração que há uma previsão constitucional, ou seja, há uma previsão na Constituição Federal, de que as microempresas e as empresas de pequeno porte, elas teriam um tratamento diferenciado. Ou seja, menos burocracia, menos tributação, para que essas empresas pequenininhas pudessem crescer. Quem é microempresa, quem é empresa de pequeno porte? Bom, primeiro você tem que saber que a principal legislação do Simples Nacional é a Lei Complementar 123. Então, tudo que você quiser saber sobre o Simples Nacional, você primeiro vai lá na Lei Complementar 123. Ou você pode ir no site do Simples Nacional, que tem perguntas e respostas lá, tudo bem. Mas se você quiser a fundamentação legal do que pode ser feito, do que não pode ser feito, é a Lei Complementar 123. Então, verifique no site do Simples Nacional, do próprio governo, ou direto na própria lei. E lá está estabelecido que microempresa é a empresa com faturamento anual até 360 mil. Então, uma empresa que fatura até 360 mil no ano, ela é uma microempresa. Uma empresa que fatura até 4 milhões e 800, hoje, né, 2020, porque essa faixa pode aumentar ou pode diminuir mediante o projeto que o governo tiver a respeito do Simples Nacional, porque, por exemplo, antes de 1º de janeiro de 2018, o limite do Simples Nacional era 3 milhões e 600. A partir de 1º de janeiro de 2018, o limite passou a ser 4 milhões e 800. Então, é sempre bom dar essa conferida para saber qual é o limite. Atualmente, 4 milhões e 800 é o limite do Simples Nacional. Se eu ultrapassar esse limite, eu saio do Simples Nacional, eu sou obrigada a sair do Simples Nacional e a gente vai ter um vídeo só falando sobre a exclusão do Simples Nacional. A ideia desse vídeo é introduzir o que é o Simples. Só para vocês terem uma ideia, o Simples Nacional, as empresas optantes pelo Simples Nacional, elas representam mais de 90% das empresas do país. Então, dados do Sebrae, tá? Vocês podem ir lá no site do Sebrae pesquisar qual é o percentual de empresas optantes pelo Simples Nacional no Brasil e vocês vão verificar que são mais de 90%. Bom, o que isso significa? Eu tenho muita empresa pequenininha no Brasil e até então não se dava muita atenção para essas empresas porque eram empresas com faturamento relativamente pequeno no ano. No entanto, alguns estudos mostraram que essas empresas elas têm um papel social muito grande porque são formiguinhas realmente no faturamento, mas elas geram emprego. Então, uma empresa do Simples Nacional ela tem 2 funcionários, 5 funcionários, 10 funcionários. Então, se você somar todas essas empresas juntas e a capacidade dela de gerar emprego, você vê que as empresas optantes pelo Simples Nacional, elas têm um papel social. Então, nós vamos falar em outros vídeos detalhadamente da arrecadação, né, da tributação, como calcula em cada anexo o Simples Nacional, como é que é feito esse cálculo, o que a gente tem que levar em consideração. Mas o Simples hoje é um regime simplificado de tributação. E ele, por ser simplificado, ele traz aí alguns objetivos com ele. Então, primeiro, os principais objetivos do Simples: integrar os fiscos federal, estaduais e municipais. Então, como são micro e pequenas empresas, eu não tenho a necessidade de cada hora ter um fiscal diferente batendo na porta. Melhorar o ambiente de negócios do país a partir do momento em que eu diminuo essa burocracia. E racionalizar os procedimentos para o fisco e para as empresas. Então, eu não vou atender 3 fiscalizações diferentes, eu vou atender uma fiscalização só. O recolhimento do tributo ele é feito de forma unificada, então nós temos tributos federais, estaduais e municipais. A gente vai falar a respeito da última faixa do Simples Nacional em relação ao tributo estadual e municipal em um vídeo específico. Mas os tributos estão unificados. Então, hoje, a empresa optante pelo Simples Nacional ela paga uma guia e os tributos estão inclusos nessa única guia.
facilitar o cumprimento das obrigações acessórias, enquanto empresas do lucro presumido ou do lucro real tem uma série de declarações acessórias para entregar todo mês e algumas são anuais. Nós temos aí a questão de que as empresas optantes pelo Simples, elas entregam uma declaração anual. Reduzir a carga tributária, como vocês verão nos próximos vídeos, essa carga tributária ela é bem reduzida. E com isso tudo, diminuir a informalidade e incentivar a formação de novas empresas. Então, o governo não quer apenas que novas empresas surjam e saindo da informalidade, como também novos empregos, carteira assinada, direitos trabalhistas. O que a gente precisa ter em mente? Não pode ter tributos em aberto na hora de optar pelo Simples Nacional. Então, você vai optar pelo Simples Nacional, você não pode ter INSS em aberto, FGTS em aberto, tributos federais em aberto, municipais ou estaduais. Tá? O que vai acontecer aí? Ah, mas eu tenho um tributo em aberto, eu não posso optar? Pode, você tem que parcelar esses tributos, pagar a primeira cota, né, a primeira parcela, e aí sim você consegue dar a entrada no Simples Nacional, porque você está dizendo, olha, devo, mas eu vou pagar. Então, se você tem tributos em aberto, você não vai conseguir optar pelo Simples Nacional, o seu pedido será indeferido. E aí, sobre o prazo, como pedir, onde pedir, nós vamos explicando melhor ao longo dessa série de vídeos sobre o Simples Nacional. Algumas questões importantes em relação ao Simples que a gente tem que ter em mente, algumas características. Primeiro, o Simples é facultativo. Não é porque eu sou uma empresa que fatura 200 mil por ano que eu sou obrigada a optar pelo Simples. Não. Eu posso querer ser tributado pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Não tem problema nenhum. Porém, se eu optei pelo Simples e o meu pedido foi deferido, eu não posso alterar ao longo do ano. Então, eu terei que ficar no Simples Nacional ao longo do ano inteiro. Os tributos que abrangem aí, nós vamos falar mais detalhadamente disso. Imposto de renda, contribuição social, PIS, PASEP, COFINS, IPI, ICMS e ISS. E o INSS sobre a folha de pagamento, o INSS patronal, está embutido na guia do Simples Nacional. Eu tenho recolhimento de uma única guia, todos os tributos estão em uma única guia. E esse cálculo, ele é feito diretamente no site do Simples Nacional. Então, é diferente do lucro presumido e do lucro real, em que você faz o cálculo do DARF em separado. Esse cálculo do Simples Nacional ele é feito online dentro do próprio sistema do Simples Nacional. Tem uma única declaração anual simplificada com as informações socioeconômicas e fiscais da empresa, uma declaração realmente muito simples de fazer em relação às empresas optantes aí pelo lucro presumido e lucro real. O vencimento do Simples Nacional ele acontece no dia 20 do mês subsequente, então o Simples Nacional ele tem uma apuração mensal. Então, mensalmente, eu vou calcular qual foi o meu faturamento do mês e aí sim qual foi o valor do Simples Nacional a ser pago no mês e no mês seguinte eu efetuo esse pagamento. Então, encerrou o mês, faço a apuração do tributo e faço o recolhimento na guia. Bom, e aí eu tenho a questão dos estados adotarem sublimites para empresas de pequeno porte, tá? Mas isso é um caso mais bem específico, é um direito de cada estado ou município estabelecer esses limites em relação aí a faturamento, a compra, uma série de detalhes que a gente tem que levar em consideração. Mas isso é o que eu queria dizer para vocês a respeito do Simples Nacional, uma introdução ao tema. E nós vamos trazer de forma mais detalhada possível nessa série de vídeos o que seria aí a tributação, como se daria a tributação do Simples Nacional, quais vantagens e desvantagens dessa tributação. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!